eu volto do intervalo nesse cantinho, você já sabe, tem um convidado especial. Hoje, Dr. Silvio Omori vem ao vivo tirar as suas dúvidas aqui na nossa programação. Dr. Silvio, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Dr. Silvio, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito bacana, já ali mais para o final da gravidez. Exatamente, é o perfil biofísico fetal. O que é isso, doutor? Provavelmente a gestante, ou as mulheres de maneira geral, não ouvem muito falar desse exame. Mas é um exame super importante, ele é feito geralmente no final da gravidez, no terceiro trimestre, e ele avalia o bem-estar do nenê. Olha como importante que é. As mulheres sempre ficam com aquela dúvida, será que o nenê está bem? Então, quando existe realmente uma dúvida em relação a isso, o médico solicita esse exame, que é o perfil biofísico fetal. Então, ele é realizado mais no finalzinho mesmo, no último trimestre? Isso. Depois de 30 e poucas semanas faz. Ele é uma combinação de ultrassonografia com a cardiotocografia. Ele avalia para ver se está bem. Imagina, se qualquer pessoa, a gente vai ver se está bem ou não, a gente avalia, primeiro, ele está acordado ou está desacordado? Ele está se mexendo, não está se mexendo? Ele está respirando? Como é que está o coração? São os sinais vitais, doutor, do feto nesse caso? Então eu estou fazendo um paralelo quando a gente está vendo uma pessoa. Aí o médico também, o obstetra, o ultrassonografista, ele vai ver como está o nenê dentro da barriga. Então ele avalia 5 parâmetros, que é, primeiro, o nenê está acordado, como está o tônus fetal dele? Se ele tem movimentos fetais, tônus, movimentos fetais. Depois, batimento cardíaco em relação aos movimentos. Quantidade de líquido amniótico, ele está urinando ou não está urinando. E o último parâmetro é... Falei todos aí. Tônus. Tônus, movimentos respiratórios. Movimentos respiratórios. Isso, são 5. Estou repetindo. Tônus fetal, movimentos fetais, batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e quantidade de líquido amniótico. São esses 5 fatores que avaliam, então, como está o nenê dentro da barriga. Doutor, com uma paciente ali fazendo os exames com o senhor, por exemplo, quando se verifica alguma coisa diferente, por exemplo, o líquido amniótico está mais baixo, é uma coisa que muitas vezes a gente escuta, não tem tanto líquido amniótico. Às vezes alguma intervenção precisa acontecer, deve já se ligar para o obstetra. Isso orienta realmente ali em relação ao parto que já está próximo. Sim. São vários níveis aí, o sinal de atenção, alerta e alarme. Atenção vai prestar atenção, alerta já manda o médico. Quando for alarme, já vai correndo para o hospital e a gente já liga para o médico. Porque o bebê pode estar em sofrimento nesse caso? Exatamente, justamente para identificar essa situação tão grave, né? Para que o neném não corra risco e tenha assim, a resolução mais rápida. Então é que faz esse exame aí. Porque pode ter não só o líquido diminuído, pode estar a placenta muito calcificada, pode não ter movimentos do nenê, né? Nesses casos aí a gente fala, olha, é melhor já ir para o hospital e antes que o quadro piore, o médico já faz a resolução, né? Já faz o parto. Dependendo do quadro, pode levar à morte da criança. Exatamente, justamente para isso que é feito esse exame, né? Lógico, estamos falando de casos extremos, mas muitas vezes a mãe, ela fica preocupada, olha, eu não senti mais o nenê mexer. Então é uma preocupação muito grande. E às vezes o médico, por mais que ele faça o exame clínico ali, ele não consegue, ele tem que realmente solicitar esse exame, que é o perfil biofísico fetal, que combina o ultrassom com a cardiotocografia. Doutor, agora uma dúvida pessoal. Quando a gente ouve falar em sofrimento fetal, eu gostaria de entender exatamente o que é isso, o que o bebê sente, o que o bebê passa. Porque quando a gente fala que a gente está sofrendo, às vezes a gente está com dor, ou às vezes a gente está com algum sintoma desse tipo. Como que é isso para a vida dentro do útero? O sofrimento fetal ele pode ser crônico. Na realidade, a placenta não está nutrindo de maneira assim, tão adequada. Tem vários níveis isso aí. Às vezes não está chegando a quantidade de sangue ideal. Então o neném está se desenvolvendo, mas ele não abaixo do esperado. Então, o pequeno para a idade gestacional, o PIG, né? O neném é muito pequeno. A placenta começa a envelhecer, fica muito calcificada, diminui o fluxo de sangue. Diminuindo o fluxo de sangue, o neném começa a ter um metabolismo menor, então diminui a quantidade de urina que ele elimina. Por isso que dá a oligodramia, por isso que diminui a quantidade de líquido. Então, são várias... Isso aí ele vai analisando. Às vezes acontece não de maneira aguda,
mas ao longo das últimas semanas de gravidez. Uhum. E doutor, isso traz uma dor, algo nesse sentido para a criança? Não, a criança está bem ali dentro da barriga, é mais no sentido de... Não está tudo exatamente como deveria, digamos assim, da forma mais saudável. Desenvolvendo no 100% do potencial dele, né? Mas em termos de dor, assim, e desconforto para a criança, não. É uma dúvida muito comum, porque quando a gente fala que a gente está sofrendo, geralmente é nesse sentido, né? Aí eu fiquei pensando, será que a criança sente dor ali? O que será que ela passa dentro da barriga da mãe quando está nesse chamado sofrimento fetal? Mas você, mamãe, pode ficar mais tranquila nesse sentido, mas é um sinal que a gente precisa ter bastante atenção. E as pacientes chegam até a clínica Mores através desse encaminhamento médico. Isso, exatamente. Muitas vezes nós estamos falando do sofrimento fetal crônico. Existe também o sofrimento fetal agudo. Por algum motivo, diminui-se drasticamente a quantidade de sangue que está indo para o nenê. Ou por algum problema de cordão, ou da própria placenta mesmo, ou por um problema de hipertensão arterial, pressão alta da mãe, ou um diabetes muito descontrolado. Existem várias situações aí que realmente podem levar a esse sofrimento mais agudo. E aí, então, torna-se mais importante ainda diagnosticar, identificar, quantificar e tomar as providências, né, para combater esse quadro. Doutor, quando a mamãe tem esse pedido médico para fazer esse exame, quais são as recomendações? Existe alguma? Não. Geralmente, se for, por exemplo, um caso mais agudo, vai sem nenhum preparo. Se tiver em condições normais, para a cartografia, geralmente pede para a paciente se alimentar. Toda gestante já sabe, quando a mamãe se alimenta, o nenê mexe mais. E é importante que durante o exame o nenê se movimente, para a gente ver que o nenê está bem, né? Ai, que interessante. Porque ele pode estar meio desmaiado, entre aspas, dentro da barriga. Verdade, isso acontece, doutor? Acontece, às vezes o nenê está tão... a quantidade de sangue é tão diminuída que ele acaba desfalecido, ficando meio desfalecido dentro da barriga. Olha, e é possível se identificar isso aí através do exame, do perfil biofísico fetal. Por isso que eu digo que é tão importante esse exame. As mães talvez não conheçam, não tenham ouvido falar muito, mas é realmente importante esse exame. Eu já tive meu filho já faz um tempo, né? Fiz todos os meus exames com o doutor, mas não me lembro exatamente desse nome. Às vezes a gente vai ter um segundo ou terceiro filho e a gente vai se recordando. Por isso que é tão importante você ter informações, que você reconhece a fonte, que você sabe que é uma informação realmente coerente. Porque às vezes, doutor, o que a gente faz aqui com o quadro Maternidade em Foco é exatamente tentar combater esse tipo de ação. A mãe tem algum sintoma e... não tô sentindo neném. Pronto, já achou que o neném morreu. Não, calma. Vamos fazer o exame. E através da doutora Silvia, aqui na TV2C, você tem essas informações. O objetivo é esse, né, doutor? Sem dúvida. A informação é tudo hoje, né? Então, é realmente importante esse trabalho de divulgação, né, de todas as condições que pode acontecer durante a gravidez. E, doutor, eu fui ao consultório do Dr. Silvio Mori ontem, a gente foi lá até a clínica Mores, que fica ali na Bandeirantes, bem pertinho aqui do centro da nossa cidade, porque algumas novidades estão chegando. A gente não vai dar muito spoiler para você ainda, mas, doutor, você tem trazido equipamentos de altíssima qualidade para poder oferecer para as mães tanto mais tranquilidade quanto uma experiência até mesmo mais inclusiva para as mães com deficiência. Verdade. Você falou para não falar muito de spoiler. Em relação à tecnologia, não adianta. Hoje em dia a velocidade está muito alta. Então você tem que estar sempre trocando de equipamento, atualizando-se, né? Não só em equipamentos, não só na parte de informações dos cursos aí, mas também em equipamentos. E aí, sendo inclusive dando spoiler, além de você ter uma experiência, enxergar melhor, com melhor qualidade o nenê, também aquelas mães que têm uma deficiência auditiva, nós estamos com um equipamento que ele potencializa os batimentos cardíacos. Então a mãe que não escuta, ela vai poder perceber a vibração do coração do nenê. E eventualmente também quando o nenê mexe com mais força assim, ela consegue perceber o barulho, porque faz barulho também no ultrassom. E ela consegue perceber então nesse equipamento. E outra coisa em relação as mães com deficiência também visual. Exatamente. Na clínica eu fiquei assim encantada. Eu não vou colocar imagens aqui no ar, porque a edição está preparando tudo para você, para que na semana que vem você possa conferir isso de pertinho aqui comigo. Mas o Dr. Silvio tem uma máquina de impressão 3D que possibilita a você, mamãe ou papai, às vezes uma avó, que não tem a condição de enxergar ou tem a visão muito reduzida, às vezes não tem a cegueira por completa, de tatear
o rostinho do bebê e ter essa noção, verificando ali como que é o narizinho, como que é a boquinha. E, gente, eu tive a oportunidade de pegar. É tão real quanto você olhar o ultrassom, né, doutor? Vai ser uma experiência incrível, com certeza. Aquele que tem uma certa deficiência, ele hipertrofia outros sentidos. Então, no caso da audição, ele pede o tato. Também a visão fica hipertrofiado, né? Assim, aumenta muito a sensibilidade. E com isso, palpando ali, realmente é uma emoção, né? Poder tocar a criança está dentro da barriga ainda. E uma outra novidade que o Dr. Silvio traz também, aí você vai conferir na nossa matéria, é a inteligência artificial sendo utilizada em equipamentos para trazer medidas precisas e informações a respeito da saúde do bebê de uma forma que a gente nunca viu antes, né, doutor? A inteligência artificial, ela veio para ficar e ela está transformando em todas as áreas. E não poderia ser diferente também dentro da medicina, dentro da própria ultrassonografia. E aí os grandes fabricantes, todas as novidades eles acabam colocando já. Então, auxilia muito para identificar as estruturas dentro da barriga, fica muito mais qualidade. E as aferições, as medidas também já praticamente são automáticas. Então dá muito mais qualidade, muito mais segurança para quem está fazendo o exame e para o paciente também. Esse é o Dr. Silvio Amor explicando tudo pra gente, tintim por tintim, de uma forma fácil, para qualquer um que nunca nem passei nem perto de uma escola de medicina, de uma sala de aula relacionada a isso. E ele explica tudo pra gente no português claro, com o nosso quadro Maternidade em Foco. Doutor, muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui no programa. Eu que agradeço, obrigado. Esse é o Dr. Silvio Amor e se você tem dúvidas, basta entrar em contato conosco. É através do 999949171 que você pode tirar as suas dúvidas com o próprio Dr. Silvio, que veio lá da Clínica Omores, para que você possa ter as informações de uma fonte segura, de uma fonte clara e que você não tenha dúvidas. É a tecnologia aliada a esse conhecimento, a essa experiência vasta que o doutor tem atendendo as suas pacientes.